I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. It's been a while since I've done this. Which one's the jump seat gonna let him get away? No, Carl. Esta cena do filme Prenda-me se for capaz mostra um exemplo de psicopata. Uma história real de um jovem falsificador que se faz passar por piloto de avião, médico, promotor e até professor de história. Ele não mata ninguém, apenas faz tudo, até mentir para alcançar o seu objetivo. Este psicólogo dá a mesma explicação para o perfil do psicopata. Qualquer pessoa pode ser um psicopata, ele não tem perfil social. A característica do psicopata é a ausência de remorso e não ter medo para chegar até os seus objetivos finais, ele não mede esforço. Doa quem doer, sofra quem sofrer, morra quem morrer. Ele vai sempre tentar chegar ao objetivo final dele. Então esses transgressores podem estar em qualquer lugar? Pode estar em qualquer lugar. O psicopata, ele é qualquer maluco ou louco? Não, o psicopata ele não é maluco nem é louco. Tanto é que ele responde criminalmente pelos atos que ele comete. No caso do filme mostrado há pouco, você conferiu o exemplo do psicopata que não mata. Mas existem casos como o do assassino do jornalista Décio Sá, que foi executado a tiros em um bar da Avenida Litorânea, Orla de São Luís, na noite de 23 de abril. Após mais de 50 dias de investigações, a polícia prendeu os 7 suspeitos de envolvimento no caso, no dia 13 de junho. Segundo a polícia, as denúncias do jornalista Décio Sá sobre crimes de agiotagem, desvio de recursos públicos e extorsões foram as causas que levaram à sua execução. Mas qual seria, então, o perfil do assassino do jornalista? Jonathan de Souza Silva, que confessou o crime que teria custado R$100 mil, valor que não foi pago integralmente. Fatos que a imprensa ou que a gente lê, é muito difícil caracterizar porque a gente não fez um estudo sobre o caso, assim, um estudo profundo sobre o caso. Mas o que a gente pode dizer? Que se a pessoa apresenta características como ausência de remorso, se a pessoa é uma pessoa que mostra características de psicopata, ela pode ser caracterizada como psicopata. Agora, para isso é preciso que haja um estudo sobre aquela pessoa para ser caracterizado. E uma coisa que é interessante lembrar é que, importantíssimo isso, o psicopata, embora tenha um laudo de psicopata, ele vai responder o crime dele normalmente, ele vai pagar a pena dele normalmente. Que isso é que é importante. Não é porque é psicopata que vai ser solto, não, pelo contrário, ele vai ser preso do mesmo jeito que se não fosse psicopata. O psicólogo esclarece ainda algumas eventuais dúvidas que giram em torno desta patologia. Todo serial killer pode ser um psicopata, mas nem todo psicopata é um serial killer. O psicopata está no meio social. O psicopata nem sempre comete crimes, assassinatos. O psicopata, às vezes, pode ser uma pessoa que comete crime do colarinho branco, pode ser um político, pode ser um colega seu de trabalho, são os motoristas, pode acontecer no trânsito, um comportamento de psicopata no trânsito, isso acontece constantemente. Um assassino, ele pode não ser psicopata e um psicopata pode jamais matar? Pode. O assassino nem sempre está ligado à questão de ser psicopata. Existem crimes passionais, existem outros tipos de crime. E nem sempre um psicopata mata. Já que a gente está diante de tantos casos, como se proteger de um psicopata? Existe alguma forma? Observar as características básicas do psicopata, que são aquelas pessoas muito envolventes, são aquelas pessoas que sempre estão tentando dominar de uma forma que às vezes você percebe que aquela forma não é a forma adequada. São aquelas pessoas que sempre vão buscar um resultado final, independente de como chegar a esse resultado final. Isso é uma característica também.